Eu tava lendo esse livro, e ele começa contando que os Estados Unidos estão estudando a cabeça de um passarinho que passa 7 dias sem dormir por conta da migração, com o intuito de criar super soldados que vão passar dias sem dormir na guerra. E como tudo que acontece na guerra vem parar na sociedade depois, tipo a geladeira, a gente começa a pensar, e o autor inclusive cita, que isso possa se transformar em trabalhadores que não dormem e consumidores que não dormem. Enquanto eu comecei a ler, eu estava me sentindo um pouco conspiracionista. Mas depois ele cita que as pessoas no século XX dormiam cerca de 10 horas por dia. E que hoje a média caiu para 6,5. E a gente nota isso. A gente percebe o quanto está difícil dormir. 73% da população brasileira tem problema com insônia. E tudo isso me lembra youtubers de produtividade. Vou explicar. Eu, uma pessoa que não tem nenhum tipo de poder na sociedade, deveria, através de disciplina, regras e rotina, conseguir lutar contra todo um sistema que literalmente usa técnicas de guerra para fazer a gente não dormir. E todo esse nicho da produtividade passou por esse tipo de conteúdo, em que eles ficavam dizendo que a gente devia ser mais produtivo e cuidar do nosso sono, mas cuidar do nosso sono com o intuito de ser mais produtivo. Então, até colocar o sono no esquema da produtividade. E não pra gente simplesmente ser um ser humano, né? E dormir. Como a gente deveria largar o celular, como ter um celular mais limpo, como ter um celular minimalista, como se vestir para ser mais produtivo, como usar o sono para se tornar mais produtivo. E que todo esse tempo que a gente gastava no celular, a gente poderia já ter aberto uma empresa e ter ficado milionário. E todo esse tipo de bobagem que eles nos falavam justamente dentro do nosso celular. E eu consumia bastante esse tipo de conteúdo, de minimalismo, esse tipo de coisa, mas eles tinham sempre essa cagação de regra e essa intenção de dizer que a nossa vida era uma merda, mas a culpa era nossa. E pode ser que soe um pouco exagerado, até porque se eles estivessem dizendo literalmente isso, a gente não ia escutar. E toda essa ideia de que a gente poderia fazer alguma coisa nos dava esperança de que se o problema sou eu, então eu também posso resolver. Que se a gente quiser muito, se a gente tentar muito, a gente consegue lutar contra isso. Que afinal a culpa é nossa por não conseguir fugir de todos os impulsos e todas as coisas que tentam nos vender o tempo inteiro. E dentre todas essas coisas que eles passavam, de dicas e coisas, uma sempre me intrigou, que foi a da luz amarela, que diz basicamente o seguinte: tu é um macaco, tu veio dos macacos, e teu organismo tem um registro de que quando tá dia, tu precisa estar acordado, e quando tá noite, tu precisa dormir. Que tu se desenvolveu nessa lógica e criou o que eles chamam de ciclo circadiano. Então, a partir do momento que anoitece, tu deveria começar a baixar as luzes de dentro de casa, deixar luzes amarelas, porque elas lembram apenas uma fogueira ali da tua época de macaco que morava em cavernas, e que isso vai trazendo os hormônios de dormir, e aí tu vai fazendo toda aquela limpeza do sono, né? Deixando só as luzinhas amarelas pro conforto. Seria basicamente como até as nossas avós viviam, elas acordavam e dormiam com as galinhas, né? A gente costumava dizer. Só que agora a gente tem 1 milhão de sóis na nossa vida. A gente tem as luzes de cima, a gente tem o celular, a gente tem a televisão. E a gente precisaria sair da presença de todas essas coisas para conseguir dormir. E o pior dessa teoria é que ela funciona. Ela funciona a ponto de eu ficar triste que seja associada ou que tenha vindo dessas pessoas que agora eu fico um pouco encabulada toda vez que elas abrem a boca, porque eu acho que elas vão querer me vender um curso sobre como dormir melhor. Mas realmente funciona. Não estar na presença de tanta informação abaixa o nosso nível de estresse do cérebro ao ponto de que a gente consiga dormir. E é uma coisa que eu faço há muito tempo na minha casa. Eu sou totalmente contra o que chamam de luz de boomer, né? Que é a luz de cima. Aquela luz que abre para tudo. Eu sempre quis ter uns focos de luz. Tanto porque eu acho mais bonito tu chegar em casa de noite e ter pequenos focos de luz, e porque eu acho que realmente acalma o meu cérebro. Eu consigo pensar melhor, eu consigo viver melhor assim, com essas luzes menores. Só que eu não sou o tipo de pessoa que tem insônia a ponto de não conseguir dormir. Todas essas luzes, essas coisas me ajudam a dormir melhor, sim. Só que eu tenho, assim, tem coisas que eu faço que quando eu faço, eu durmo tão mal que parece que eu não dormi nada. E eu quero compartilhar aqui o que realmente fez com que eu dormisse melhor. Se tu tem um problema de insônia, tu deveria realmente procurar um médico, procurar uma ajuda especializada, que não sou eu. Apenas ninguém no YouTube. Mas se tu tem uma pessoa que dorme tipo eu, assim, olha só o que eu faço para realmente conseguir dormir melhor. E como eu disse, a luz de boomer me irrita. Ter as luzes baixas me ajuda. Mas o que realmente me impedia de dormir era o barulho. E eu levei muito tempo para perceber, para admitir quanto barulho tem na cidade. Porque eu moro num bairro relativamente ok, não tem muita coisa, não tem música alta. O máximo que tem são carros passando.
Mas mesmo assim, eu tinha muito barulho. E eu só fui perceber quando eu experimentei dormir com um tampão de ouvido. E o modelo que eu uso é esse aqui, que é de silicone e é feito para natação, na verdade. Ele é feito de silicone, é tipo uma massinha de silicone, ó, que tu consegue adaptar e botar no ouvido. Daí ele cria tipo um vácuo e é o único que não incomoda, porque aqueles modelos que são tipo uma esponjinha amarela ou aquele de obra, eles incomodam muito para dormir e machucam o ouvido. Esse aqui não. Ele se adapta perfeitamente, tu nem precisa colocar nada dentro dele, assim. Só ali na entradinha do ouvido já ajuda. E fez eu dormir de outra forma. Isso aqui mudou o meu sono, de verdade. Às vezes, se tu tá dormindo, tu já tá fazendo tudo que tu deveria fazer. Sair do celular antes, comer melhor, fazer exercício, tu ainda não tá dormindo direito. Experimenta dormir com isso aqui. Talvez tenha um barulho que tu não tá percebendo. Aqui no meu prédio, especificamente, tem uma vizinha que bate o portão todo dia às 6 da manhã. E todo dia às 6 da manhã eu acordava. Tem dias que eu não acordo antes das 6, que eu acordo mais tarde. Nesses dias eu escutava todo o trajeto dela passando e batendo todas as portas. E me irritava todos os dias, uma coisa que eu resolvi muito facilmente. Outra coisa que não vai dar pra fugir de falar é o álcool. E se tu tem 30 anos, ou uns 20 e poucos, quase 30, tu bebe eventualmente, bebe no final do dia e tu dorme mal, sinto muito te dizer, mas tu vai ter que diminuir. Eu comecei a perceber que uma garrafinha, uma long neck, qualquer quantidade de álcool já prejudicava meu sono. A ponto, assim, de dormir numa posição errada, de perceber que eu precisava dormir com a barriga para baixo, me impedia de respirar direito, ou de ter sonhos muito acelerados que não deixavam minha cabeça descansar de verdade. E qualquer quantidade de álcool já prejudica meu sono e é nítido. Um dia eu não bebi, dormi bem, no outro dia, se eu beber qualquer quantidade, eu vou dormir mal. E é isso. Enfim, faz o teste, tá? Se tu ainda não fez, tu deve saber, tem que diminuir o álcool, porque blá blá blá, um monte de coisa, não morrer cedo, viver mais, biriri, velhice. Mas o sono também, então é uma coisa que tu não precisa ter que pensar em tu velho, né, pra parar. Tu vai perceber no dia. Não bebi, dormir bem. Às vezes a gente até cai nessa de usar o álcool para relaxar no final do dia, para tentar dormir, porque senão demora para dormir. Isso é verdade. Quando eu não bebo, eu demoro para dormir, mas eu durmo muito melhor. E não tem nem comparação. Faz esse teste que tu vai perceber que se tu tá tentando usar o álcool para dormir melhor, tem uma péssima notícia para te dar. E o celular, né? Eu fiz um outro vídeo sobre como eu preciso estar o tempo todo consumindo conteúdo para ocupar a minha cabeça, e eu não sou a única, né? Tá todo mundo viciado, a gente tá todo mundo aquela figurinha do tio do Zap com as coisas conectadas no sangue, assim. Mas quando eu sinto que a minha cabeça tá muito acelerada, que eu não vou conseguir, se eu ficar ali no celular eu não vou dormir, eu preciso realmente deixar ele longe, não vai ter jeito. Só que esse momento de silêncio, deitar na cama e dormir, às vezes ele é muito angustiante, porque se tu passou o dia todo consumindo conteúdo, teu cérebro tá muito acelerado, tu vai deitar ali, tu vai dormir, pensar tanto que tu não vai conseguir dormir. E tu não dormiria olhando o TikTok, mas tu também não vai dormir escutando teus pensamentos. Eu entendo, eu sei como é que é. Às vezes a gente tá pensando coisa demais e simplesmente o sono não vem. Só que, pra esses momentos, quando isso acontecia, eu escutava uma música, que eu vou colocar o nome dela aqui, e vou deixar o link na descrição. Ela é uma música que eu ouvi falar justamente por ser conhecida por ser uma música que ninguém fica acordado até o final dela. E por incrível que pareça, tá? Às vezes a gente tá meio desesperado pra achar alguma solução, e por incrível que pareça, às vezes que eu testei, eu realmente dormi no meio dela. Eu nunca escutei essa música até o final. Então vale o teste. Se tu quiser ouvir um barulho, ficar escutando alguma coisa ali, coloca essa música no celular ali mais afastado, fecha os olhos, escuta ela e vê se tu consegue dormir. Pra mim funcionou, talvez pra ti não funcione nada, tu já tá usando remédio pra dormir há muito tempo, tá num nível de insônia muito grande e não vai te adiantar nada, mas se tu tá no meu nível, aí talvez possa funcionar. Esse vídeo foi um vídeo de conselhos pra dormir, no fim das contas. Mas o que é verdade é que a gente precisa testar as coisas que nos falam. Se tu escutar um conselho que parece bom, vindo de uma pessoa que não parece muito confiável, dá uma chance. É aquela história de que o relógio parado acerta 2 vezes por dia. Tem conselhos bons que vêm de pessoas questionáveis. Então, toda vez que chega alguma coisa assim pra mim, eu tento usar o meu senso crítico pra ver se vale a pena ou não. Então, sim, eu vivo com luzes amarelas durante a noite e elas deixam o meu macaco interior muito feliz. Pra quem chegou até aqui e quer saber o nome do livro, é 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Eu vou deixar o link ali embaixo, quem quiser comprar.
Ele é bem interessante, apesar de ser meio apocalíptico, e com certeza vou trazer mais coisas sobre ele, porque como eu falei no outro vídeo que eu tô lendo aqui e tem muita coisa legal para comentar sobre, e uns outros livros que eu tô lendo também. E obrigada, se tu gostou, deixa o like e se inscreve no canal, que eu quero continuar trazendo assuntos assim, falando mais sobre toda essa loucura desse mundo que nos cerca.